se Deus fizesse Adão e Ivo... Adão e Ivo, não segue. A evolução trava. Ia travar mesmo. Ia travar. Ia travar. A Bíblia tem 3 capítulos, pô. Mas olha, a Bíblia tem 3 capítulos. Mas vamos colocar até numa coisa aqui pra gente pensar. Não dá, o Ivo não dá, velho. Se Adão olhou pros animais e viu que os animais estavam em dupla... Já se sentiu sozinho, ele né? se sentiu sozinho. Ele queria uma companhia. Mas Adão não pediu a Deus mulher. Ele pediu alguém. Ele pediu alguém. E talvez, aqui eu tô imaginando... E os caras iam morrer em 2 dias. ele pode ter pedido um outro Adão. Pode ser um brother pra conversar. Um brother pra conversar, porque ele não tinha noção do que era mulher. Não existia mulher. Sim. Aí Deus faz cair sobre ele um pesado sono e Deus traz Eva. O que eu aprendo com isso? Deus supera aquilo que nós pedimos. Quando nós pedimos com fé e nos empenhamos naquilo ali, Deus sempre supera. Eu posso dar um exemplo para vocês do MAB, que vocês já foram lá, conheceram. Quando eu sonhei com o MAB, para galera que está assistindo aí, o MAB é o Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP. O MAB, quando ele surgiu, eu tinha a ideia, eu pedi a Deus um museu para guardar as peças. Mas eu pensava, no máximo, numa salinha com os móveizinhos ali bonitinhos. E Deus me deu muito mais. Vocês viram a estrutura que o MAB virou. É como se eu pedisse um carro popular e Deus me desse um Porsche. E o MAB está lá. Aliás, um parênteses bem rápido, se vocês me permitem. O MAB, ele existe justamente para você também ter uma oportunidade em loco de ter esse contexto bíblico que nós colocamos aqui no Grupo Primo. Então você pode ir lá, pode visitar, e agora vocês estão convidados. Dia 26 de abril, a partir das 20 horas, nós teremos Uma Noite no Museu 2. Muito legal isso aí. Viu? Uma Noite no Museu 2. Nós vamos refletir sobre os últimos momentos da vida de Cristo, a caminho da cruz. Legal. E você é o nosso convidado. Uma Noite no Museu 2, dia 26 de abril, no MAB. Legal, agora hein? que eu dei esse exemplo, eu vou voltar para a Bíblia. Quando você começa a ver esse contexto bíblico, histórico e arqueológico, o texto fica com essa riqueza que vocês estão vendo. Olha que interessante. Quando Deus fez Adão, o verbo que assim, formou Deus o homem do pó da terra, né? É o verbo yassar. É como se Deus pegasse um barro assim e começasse a modelar, fazer um vaso. Quando ele fez a mulher e formou Deus a mulher, o verbo é outro, é o verbo banar. Banar é fazer com detalhes, pintar, desenhos. É como se Adão fosse feito a machadada e Eva fosse polida. É como se Adão fosse apenas a parede de tijolos e cimento e Eva fosse uma parede com reboco, tinta e tudo mais. Coisa mesmo. Moleque então Eva foi realmente o acabamento. E Deus superou. Assim como o MAB foi maior do que eu imaginava, Eva foi maior do que o que Adão imaginava. Agora, no final aqui, eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto foi quando eu abri minha cabeça sobre como eu deveria encarar um relacionamento mesmo, né? Tá. E aí foi quando eu entendi como as pessoas que são às vezes mais religiosas ou que estudaram mais, como que elas veem a seriedade de uma relação. Tá bom. Foi quando eu li essa parte aqui, que diz assim, ó, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Cara, isso daqui pra mim foi muito poderoso, porque no final das contas, né, não sei se metaforicamente ou cientificamente, enfim, mas a mulher ela foi arrancada aqui da costela do homem, Deus fez a partir da costela dele. Eu tô falando que no final das contas, ambos são feitos, um do outro, ou seja, ambos unidos são uma só carne mesmo. E quando eu olhei para isso, eu falei, realmente, então numa relação onde existe de fato um casamento, cara, em tese, não existe separação, porque é uma só carne mesmo. E foi aqui que eu comecei a olhar para, meu Deus, então se eu casar, eu nunca vou poder me separar. Foi a partir dessa reflexão. E vamos mais além. Deus não tirou Eva de um osso da cabeça. Para ela não achar que era para mandar. Mas também não tirou de um osso do pé. Para Adão achar que era para pisar. A palavra tselá, que é costela, em hebraico tselá, significa que ela foi tirada do lado para ser idônea. Entendeu? Idônea. Legal. Em pé de igualdade, os dois ali. E essa questão que você falava dos dois fazerem uma só carne, isso é tão forte que no Novo Testamento é condenada a prostituição. Agora, galera, vê se vocês entendem isso com muito carinho que eu vou colocar.
Eu sei que parece coisa de crente, papo de crente enjoado, e que fala que não é correta a prostituição, a azaração nas festas de carnaval, esse negócio todo e tal. Isso que você falou do casal serve também para outras relações. O Tiago, o Pedro fala assim, vocês não sabem que aquele que se junta a uma prostituta se faz uma só carne com ela? Então, é uma coisa assim, a relação sexual de homem e mulher é uma coisa tão séria, que a mesma seriedade implica em consequências. Concordam comigo? Seriedades implicam em consequências. É muito sério administrar toda uma empresa dessa, mas tem consequências. Se você comete um erro aqui, quantas pessoas vão perder o emprego? A queda é muito grande. Então, quando você tem também uma relação sexual com uma garota que você apenas conheceu lá no carnaval, ou na praia, na azaração ali e tal, pode acreditar, segundo a Bíblia, você também se tornou uma só carne com ela. Agora imagina a bagunça, você se tornando uma só carne com alguém que também se tornou uma só carne com outras pessoas, que tornou uma só carne com outra pessoa. Aí a pergunta veemente, é metafórico ou não isso? Na mentalidade bíblica não existe essa separação entre concreto e abstrato. Nós que criamos. Tudo para eles é muito tátil. Se eu falar a mesma coisa com a linguagem de hoje, eu digo assim, uma relação, quando ela é destruída, ela sai, mas ela arranca pedaço. A Bíblia também está falando isso. Só que a Bíblia fala que arranca pedaço, inclusive do ponto de vista físico. É que a gente chama de psicossomático o que a Bíblia chama de corpo. A gente dá uma palavra bonita. Então é muito sério como é que nós vamos lidar com as relações, porque relações fazem machucados quando não são bem resolvidas. Por isso tem que ser com Deus na frente de tudo. Então, um aviso para você que gosta desse conteúdo que a gente faz com o Rodrigo. A dica é: entre na lista de espera para pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia com Rodrigo Silva. Muito forte isso. Tá? Então, assim, é uma pós-graduação super completa. O Rodrigo, obviamente, faz a curadoria, dá aula. É um conteúdo super extenso. São mais de 300 horas de conteúdo, né, São Rodrigo? mais de 300 horas e tem vários professores, todos com mestrado e doutorado. E nós, inclusive, tivemos um encontro presencial com os alunos da pós. E foi uma coisa emocionante. Sabe, foi muito legal ali, pessoas de vários lugares do Brasil. Teve gente que veio dos Estados Unidos só para esse encontro. Caramba, cara. E voltou. Então, agora falta você na próxima turma aí. É isso. Então, ó, tem a certificação de excelência, porque vai ser emitido pelo UNASP, que é uma instituição que tem nota máxima do MEC. Vai ter um grupo exclusivo com o Rodrigo Silva. Então, você vai poder interagir no Telegram, você pode concorrer a uma viagem, inclusive, para Israel, com o próprio Rodrigo Silva. Você vai ter acesso ao Bíblia Comentada, que são mais de 400 vídeos com aulas e séries exclusivas que vão ser gratuitos para você da pós-graduação por 1 ano. Então, para você garantir a sua vaga, é super simples. Vai ter um QR Code na tela ou você pode ir no link da descrição. É isso aí. Aproveita esse momento. Então, isso vai te ajudar se você for empresário. Você vai ter princípios muito mais bem estruturados. Vai te ajudar se você tiver mais curiosidade sobre a Bíblia. Vai te ajudar se você quiser aprender mais e aprofundar o seu conhecimento. Então, eu tenho certeza que esse conhecimento vai transformar a sua vida, certo?